Bom, a gente vai nessa. falar de Augusto Heleno, mas vai falar também do Freire Gomes, né? A gente vai começar por ele, ex-comandante geral, né, do Exército, o general Freire Gomes. Ele ficou mais de 7, 8 horas na sexta-feira, respondeu mais de 300 perguntas na Polícia Federal e confirmou, tem várias questões aí, né, que aos poucos estão surgindo dos vazamentos, mas ele confirmou que ele esteve sim numa reunião golpista com Bolsonaro em dezembro e que eles discutiram a minuta, a famosa minuta do golpe. Tem muita coisa, tem muito fio aí para puxar, né, Demore? A PF agora está querendo apurar se de fato houve omissão por parte de Freire Gomes. Tem bolsonarista também e tem golpista, né? Tem militar querendo puxar o tapete do Freire Gomes porque está achando que ele é traidor. Andréa Sadi também apurou isso, que eles estão chamando o Freire Gomes de traidor em grupos de WhatsApp. Então, tem muita coisa que vem pela frente agora com esse depoimento do Freire Gomes, né? A grande linha, Gabi, a ser cruzada agora pela investigação, é um desafio da investigação mesmo, porque você vai ter que separar o que é intenção do que é planejamento. Essa é a grande questão, né? Porque você tentar um golpe de Estado, você precisa de planejamento. Bom, nós já estamos aí fartos de saber muitas evidências de que houve um planejamento de fato. A defesa do Bolsonaro vai tentar traçar uma linha no chão para mostrar que aquilo não era um planejamento, era uma intenção. Então, Bolsonaro se encontrou com os comandantes das forças. Bom, ele fez uma sondagem, né? Eventualmente era uma intenção que ele tinha, mas ele não levou esses fatos todos para o nível do planejamento. Então, a gente tem que esperar para ver como os depoimentos avançam agora. Esse depoimento do Freire Gomes ele é importante para tentar entender o conteúdo dessa conversa. Essa conversa já tinha sido antecipada em 2022 pelo jornal Financial Times. Vocês vão lembrar muito bem, né, que o Financial Times publicou uma extensa matéria na época, com algumas coisas que a gente já sabia, mas aquelas reportagens que colocam as coisas nos eixos, né, para a gente entender um pouco melhor o enredo das coisas, e trouxe na época que essa reunião havia acontecido. Segundo a apuração do Financial Times, o Freire Gomes e o brigadeiro, que era o comandante da aeronáutica, o brigadeiro teria ficado calado nessa conversa, o Freire Gomes teria dito algo como, pera lá, vamos ver, não é bem assim, não teria feito uma adesão a uma tentativa de golpe, e o Almir Garnier, que comandava a Marinha na época, teria sido o homem dessas três forças que teria dado o ok, teria dito para o Bolsonaro, né, se o senhor for para essa solução, a Marinha estará aqui ao seu lado. Então isso já tinha sido trazido, publicado pelo Financial Times, e agora nós temos esse depoimento. Esse depoimento, como você falou, né, Gabi, um depoimento extenso, um depoimento que durou aí boa parte da sexta-feira. Parece que o almirante da Marinha também deu depoimento extenso, e o brigadeiro, e o almirante Garnier teria ficado calado, não respondeu nenhuma pergunta, porque ele sim é um dos mais implicados nessa questão toda. A grande questão agora é essa: vai ser traçada uma linha de defesa do Bolsonaro, eles vão tentar dizer que você sondar pessoas ou explanar essa intenção em algum momento, ficou apenas na intenção, não teve um planejamento, não era necessariamente uma intenção de golpe de Estado, mas havia ali uma certeza de que as urnas tinham sido fraudadas. Então tinha assim uma intenção de proteger a democracia brasileira. Vejam só, o Bolsonaro vai alegar isso na sua linha de defesa, mas a grande questão é o seguinte: vamos lembrar, 2 semanas atrás, 13 depoimentos foram dados, 12 num dia, se eu não me engano, e um no dia seguinte, foram dados ao mesmo tempo na Polícia Federal por várias daquelas pessoas que passaram por busca e apreensão. Algumas das pessoas foram presas. E aí eu vou trazer uma informação aqui, que é uma informação importante, para a gente também tentar entender como as coisas vão caminhando dentro da investigação, porque quando teve os depoimentos, quando teve aquelas buscas e apreensões, e teve algumas prisões, entre as prisões estava a prisão do Felipe Martins. Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, ficava aí lotado numa sala contígua ao gabinete do Bolsonaro no Palácio do Planalto, lá no 3º andar. É um cara muito ligado aos considerados aí olavistas, ao Carlos Bolsonaro, ao Eduardo,
um cara que tinha muita influência também no tal do gabinete do ódio, é alguém que também arregimentou pessoas, os famosos trolls de internet, o Bolsonaro zoeiro, essas pessoas que tinham contas aí, principalmente no Facebook na época, que foram levadas para o tal do gabinete do ódio, e vai fazendo link com as coisas que a gente está falando aqui. O gabinete do ódio seria o desaguadouro, ou um dos desaguadouros, dos dossiês que estavam sendo criados ilegalmente pela BIM Paralela. Então todas essas coisas se conectam. Aí a informação importante. O Felipe Martins, ele está preso, ele foi preso lá no Paraná, ele foi transferido mais ou menos uns 10 dias atrás para Curitiba, está em Curitiba preso ainda, nós ainda não tivemos acesso ao depoimento do Felipe Martins e nem mesmo as imagens da audiência de custódia que foi feita em relação ao Felipe Martins. Uma descrição da audiência de custódia que eu recebi. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente ficar de olho. Por que, Chico e Gabi? Porque fala-se, inclusive, na possibilidade de algumas delações acontecerem em todos esses depoimentos. Você pode até combinar um enredo geral, quando você vai ouvir 12, 13, 15 pessoas, mas é difícil você acertar nos detalhes. As pessoas, cada um, a partir do momento em que as pessoas estão presas ou na mira da justiça, cada um vai defender os seus próprios interesses. A pessoa vai olhar para o que ela tem dentro de casa, quais são os problemas iminentes dela, pelo que ela está passando, quem é que está do lado dela, quem é que não está, vai olhar para os crimes que ela eventualmente pode ser acusada ou virar ré, vai olhar para quanto vai custar essa defesa, uma defesa super cara, porque esses processos todos, a maior parte das petições e da defesa vai ter que ser tocada no Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal caro para você se defender, não é um tribunal barato, não é qualquer pessoa que tem dinheiro para bancar isso. Aí a informação importante, Felipe Martins, segundo eu ouvi de pessoas que viram o vídeo da audiência de custódia do Felipe Martins, está irreconhecível em relação ao que a gente viu das fotos aí, aquela pompa toda, o terninho bem cortado, diz que está fisicamente irreconhecível, mais desarranjado, digamos assim, do que o normal, com problemas familiares e financeiros, segundo ele declarou, inclusive, na audiência de custódia, muito graves, parece que tem uma pensão para pagar, aí que custam dinheiro para ele, estaria desempregado, estaria sem nenhum fundo financeiro para se sustentar, teria sido abandonado pelos Bolsonaro em boa medida financeiramente. Então, para a gente ficar com um ponto de atenção, Felipe Martins é um homem que sabe de muita coisa da família Bolsonaro, é um dos mais próximos ali da família mesmo, não só do governo, e a situação dele não é boa, viu, Chico? Ele ainda se encontra preso, a defesa dele vai custar caro, e segundo ele declarou aí nesses trâmites todos da custódia, ele estaria numa situação financeira de penúria, morando aí com familiares, tendo que pagar pensão fora de casa, abandonado financeiramente, abandonado publicamente. Veja só, nós não ouvimos da boca de nenhum Bolsonaro o nome de Felipe Martins desde que ele foi preso. E nós já vimos os bolsonaros fazendo isso antes. Então, se há possibilidade de algumas delações acontecerem, um ponto de atenção, eu não estou trazendo aqui nenhuma informação de que ele estaria delatando nem nada disso, estou dizendo o seguinte, um ponto de atenção que é o que leva delatores a tomarem essas decisões também, é a sensação de abandono, a solidão da prisão, está preso longe de casa, porque o Felipe Martins não é de Curitiba, né? Ele é do interior do Paraná, então está longe da família, não passa, segundo ele, por uma situação financeira confortável, então é um ponto de atenção para a gente ficar de olho nos próximos meses. Hoje de manhã, para encerrar o raciocínio, a coluna da Bela Megali lá no jornal O Globo trouxe uma informação em off, portanto a gente não é uma informação oficial, digamos assim, mas a Bela Megali disse que ouviu isso de fontes, então a gente tem que ter sempre um pouco de cuidado com essas informações, porque essas coisas andam e voltam, vão para frente e vão para trás, às vezes uma fonte passa uma coisa, mas talvez não é bem aquilo, a gente não sabe. A publicação dessas informações em off, muitas vezes elas cobram a outros interesses também, você fazer preço numa delação, você, enfim, tem uma série de questões aí, tá? Mas a Bela Megali apurou, segundo ela, que os inquéritos, as apurações policiais em relação ao Bolsonaro, que envolveriam golpe de Estado, falsificação da vacina e o escândalo das joias, devem terminar até o primeiro semestre deste ano, segundo ela, até julho. A partir disso, a Polícia Federal, nesse caso, vai
fecha o inquérito, envia para o Ministério Público Federal, através da PGR, a maior parte desses casos. O Paulo Gonet decide se pede outras diligências ou informações e decide se joga esses inquéritos no lixo ou oferece denúncia para a Justiça. E a partir disso, a Justiça decide se aceita a denúncia ou não. Se aceitar a denúncia, Bolsonaro vira definitivamente réu nesses processos.